Olá, sexto ano, tudo bom? Nós vamos começar a estudar a unidade, o capítulo 3, Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. Mas antes eu gostaria que vocês olhassem nessa página de abertura desse capítulo, as pirâmides de Gizé, as pirâmides do Egito, e essa pedra que é uma simbologia do Código de Hammurabi, que foi criado pelo rei Hammurabi na Babilônia, que corresponde à Mesopotâmia. Isso mostra a grandiosidade desses povos que nós vamos estudar agora, certo? Quando eu falo que esses povos foram as primeiras civilizações, vamos relembrar o que é um conceito de civilização. A palavra civil significa cidadão, né, que mora na cidade. Então, todo povo que tem a sua cultura, né, a sua religião, sua arte, sua economia, sua política, é uma sociedade, é uma civilização, certo? Bom, mas por que essas civilizações, Egito e Mesopotâmia, são chamadas de civilizações do Crescente Fértil? Então, na página 30, vocês têm um mapa. Estão vendo esse formato de lua? Lua crescente. Por quê? Porque essas civilizações se fixaram nessa região à beira de grandes rios. Egito, Rio Nilo, e Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Mesopotâmia significa meso, meio, pótamos, água. Então, região entre rios, Tigre e Eufrates. Atualmente, né, o Egito ele é na África, mas a Mesopotâmia é onde hoje é o Iraque. E depois vai abranger outras regiões, porque na Mesopotâmia existiram muitos povos diferentes. Os primeiros foram os sumérios, temos os acádios, os assírios, os amoritas, que nós vamos chamar de babilônios, e os caldeus. Então, era uma série de povos que vão viver nessa região, certo? Bom, a importância dos rios é para a prática da agricultura e pecuária também. Nós estudamos o período neolítico e vimos que a maior revolução do homem desse período foi a revolução agrícola, porque ele pôde se estabelecer num lugar só e criar essa civilização à beira desses rios. Controlar as cheias desses rios era um desafio para a Mesopotâmia, porque as cheias não eram regulares. Diferente do Egito, eles sabiam controlar as cheias do Rio Nilo, construíram barragens, diques, obras grandiosas e eles tinham mais tranquilidade em lidar com as cheias do que na Mesopotâmia. A importância das cheias se dá pelo fato de que cada vez que a água baixava, deixava a terra mais fértil, certo? Bom, e como essas sociedades se organizaram? Essas sociedades eram hierarquizadas. O que é uma sociedade hierarquizada? É dividida em grupos sociais diferentes. Cada pessoa fazia parte de um grupo social, de acordo com o nascimento ou o que elas produziam. Na página 34 e 35, dá para ver como essa sociedade vivia e cada um desempenhando uma função. No topo da pirâmide social do Egito vai aparecer o faraó, né, a nobreza. Já na Mesopotâmia, a figura do rei e a nobreza. Depois vão vir os outros grupos sociais, os funcionários do faraó e também do rei na Mesopotâmia. A maioria da população era camponesa, havia comerciantes, artesãos e também escravos. Cada um desempenhava uma função. Isso é uma sociedade hierarquizada, né? Vinha primeiro o faraó, depois os funcionários, né? Depois os camponeses e escravos. Assim, na Mesopotâmia, o rei, que era chamado de patesi, os seus funcionários, os camponeses e escravos. Então, a sociedade
era dividida nessas classes, como vocês têm uma tabela na página 32 da apostila, certo? E na política? Politicamente, no Egito, era governado quando ele se constituiu no império, porque antes ele vivia em comunidades, nomos, e a população foi crescendo e eles construíram um império. Esse império foi unificado pelo primeiro faraó, Menés, em 3000 a.C. Já na Mesopotâmia, nós não vamos ter império. Ela é dividida em cidades-estados. Nós vamos falar muito dessa palavra nas outras civilizações que a gente vai estudar. O que é uma cidade-estado? Cada uma com seu próprio governo. Elas são autônomas, independentes. Isso se deu pelo aquilo que eu já falei. A Mesopotâmia, ela foi povoada por uma diversidade de povos que cada um dominou em épocas diferentes. Então, essa é a diferença política dessas duas civilizações. Quanto à cultura, o aspecto religioso foi um dos mais importantes para a gente compreender essas duas civilizações. Por quê? Porque o faraó, ele era uma reencarnação do deus Horus. Então, ele era um deus vivo. As pessoas respeitavam ele, tinham até medo dele, porque ele era um deus. Na Mesopotâmia, o Patesi era um escolhido por Deus. Então, esse tipo de poder que é atribuído a Deus está ligado a uma palavrinha chamada poder teocrático. Teo significa Deus, crático, poder. Então, o poder do faraó e do Patesi é teocrático, certo? Bom, então com a religião eles explicavam tudo o que acontecia. A maior parte dos deuses estavam ligados aos elementos da natureza e à fertilidade da terra. Então, garantir isso, né, que era a fertilidade da terra, era muito atribuída à função dos deuses. A religião no Egito era tão importante que eles, em virtude da religião, eles praticavam a mumificação e também construíam as pirâmides, que servia de abrigo para o corpo do faraó mumificado. Na Mesopotâmia, nós vamos ter a figura do bem e do mal. Todos os deuses, tudo o que acontecia de bom ou de ruim, eles atribuíam aos deuses. No Egito tem uma curiosidade. Todos os deuses, a grande maioria deles, tinham forma antroposomórfica. Para entender essa palavrinha também, vamos olhar essa imagem que está na página 37, o deus Anubis. Estão vendo? Ele tem cabeça de animal, corpo de homem. Então, isso define a palavra antropo, homem, zoou, animal, mórfica, forma. Então, a maioria dos deuses tinham cabeça de animal e corpo de homem. Uma outra contribuição desses povos é a escrita. Sem dúvida, o que marca essas civilizações é o surgimento da escrita. Por que esses povos sentiram necessidade de criar a escrita? Pelo fato de poder registrar os impostos e outras atividades que eles sentiam necessidade de controlar e registrar. Na Mesopotâmia, nós vamos ter a escrita cuneiforme. Essa escrita era feita em blocos de argila, placas, né, de argila, onde eles cunhavam primeiro com os dedos e a unha símbolos que significavam ideias. Então, depois, com o tempo, eles criaram a cunha, objetos para grifar nessas placas de argila. Já no Egito,
eles usavam os hieróglifos, que significa gravura sagrada. E eram feitas no papiro. O que é o papiro? O papiro é um papel, uma espécie de papel feita com caule de uma planta chamada papiro que tinha na beira do rio Nilo. Então era aqui que eles faziam a sua escrita, certo? Interessante ver. Aqui na página 40, vocês podem também ver como eram esses hieróglifos, ok? Na Mesopotâmia, lembra lá no início, quando eu comecei a conversar com vocês, que eu pedi para ver a imagem da pedra? Então, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escrito criado no mundo pelos mesopotâmicos. No caso, o rei Hammurabi da Babilônia. Esse código de lei era chamado a Lei do Talião, olho por olho, dente por dente. Funcionava mais ou menos assim como uma vingança. Fazia alguma coisa, pagava com a mesma moeda. Machucava o olho de alguém, essa pessoa também teria o olho machucado. Ali na página 38 e 39 tem alguns artigos bem curiosos para vocês poderem dar uma lida e entender como é que era esse código de Hammurabi. Então perceberam que essas civilizações construíram coisas magníficas, formaram civilizações que deixaram muito conhecimento à humanidade, na área da engenharia, da medicina, da química, porque eles criaram obras, né, e fizeram coisas muito importantes para a época. Afinal, a gente está falando de civilizações de mais de 3.000 anos antes de Cristo. Certo, galera? Então, assim, eu espero que vocês estejam lendo a apostila, assistindo as videoaulas, os resumos, a correção de exercícios. Comecem a registrar todas as dúvidas, que quando a gente se encontrar nas aulas presenciais, a gente vai falar mais sobre isso. Um beijo no coração, fiquem com Deus.